questões. O Flávio Bolsonaro teve um chilique ao protocolar o pedido de impeachment do ministro Luiz Roberto Barroso, que falou o quê? Que nós derrotamos o bolsonarismo. O senador ainda mentiu ao dizer que o pai, Jair Bolsonaro, nunca atacou as instituições. Protocolado durante o recesso parlamentar, o pedido de impeachment tem um número incerto de apoiadores. Olha ele, aquele Carlos Jordi, que tem o zoião assim, um zoião muito louco. Senador Flávio Bolsonaro teve um chilique durante uma entrevista coletiva nesta quarta-feira ao anunciar a formalização do pedido de impeachment de Luiz Roberto Barroso pela declaração que o ministro do Supremo Tribunal Federal fez no Congresso da UNE, que ele enfrentou o bolsonarismo. E quando tenta justificar vencemos o bolsonarismo, a emenda sai pior que o soneto. Por que não pede desculpa a Bolsonaro? Mais uma vez ataca Bolsonaro querendo dizer que respeita os eleitores, mas é contra práticas atribuídas a Bolsonaro que só existem na cabeça de políticos de oposição, que criam narrativas para atacar o presidente Bolsonaro, disse, exaltado, o filho do ex-presidente. Flávio ainda mentiu ao dizer que o pai nunca atacou as instituições e afirmou que se reuniu diversas vezes com ministros do Supremo para impedir roubos de ministros. Fui contra, sim, a CPI da Lava Toga, que foi proposta por bolsonaristas, porque qual presidente da República quer uma CPI aberta durante seu mandato? Que é aquele negócio que o Nando Moura fala, né, gente? E pinguem superchats, meus queridos. A gente precisa muito da ajuda de vocês. Eu vou ficar só mais alguns minutinhos aqui, lendo as notícias. Nenhum. Uma CPI que não tinha um objetivo bem definido, uma CPI que jamais seria instalada e que seria, sim, uma declaração de guerra do governo contra o Supremo, o que eu não concordo, nunca concordei com esses ataques às instituições, coisa que o presidente Bolsonaro nunca fez, mentiu o senador. Protocolado durante o recesso parlamentar, o pedido de CPI representaria, segundo o senador Jorge Seif, uma média de 17 senadores e aproximadamente 70 a 80 deputados federais. Vamos ver aqui a coletiva que o Rachadinha deu surto. Vamos ver lá. A imprensa nacional... Aqui, ó. Oi? O microfone. Perdão. Carlos Jordi. Primeiramente, eu quero agradecer à imprensa nacional do por zoinho, cobrir assim, essa ação de senadores e deputados, visto que vamos nós ver o estamos Flavucci. A letra da lei, porque não cabe retratação para corrigir, para reparar um grave crime de responsabilidade como esse. E se não fizermos Olha, nada, até baixinho, né, gente? será, de fato, o atestado de que no Brasil o crime compensa até mesmo para um ministro do Supremo. E por isso aqui rogamos que ele possa aceitar esse nosso pedido para que possamos voltar à normalidade democrática e restabelecer o equilíbrio entre os poderes. Muito obrigado. E aí chegou ele, Flávio. Saúde, Flávio. Bom dia a todos. Não é com alegria que nós estamos fazendo isso aqui hoje, protocolando esse pedido de impeachment do ministro. Vai dormir, Barroso. Caramba. Só que, infelizmente, não dá mais. Vai dormir. É preciso traçar uma linha. Vai responder do pelo que você já fez. Do que é democrático, do que é correto, para que fez o ministro Barroso. E todos, eu tenho certeza, entenderão, até o ministro Barroso, esse nosso pedido de impeachment aqui hoje. O que ele fez foi só verbalizar aquilo que milhões de brasileiros observaram nos anos de governo Bolsonaro, durante o processo eleitoral e após o processo eleitoral, com essa covardia ilegal e arbitrária que foi feita com Bolsonaro de deixá-lo inelegível, sem nenhum fundamento. E eu quero compartilhar com vocês aqui hoje algo que eu não costumo falar muito em público, mas eu, pessoalmente, nos 4 anos de governo Bolsonaro, trabalhei incansavelmente para distensionar relações do governo com o Supremo. Perdi a conta de quantas vezes eu tive reunido com o ministro mentiroso para mostrar o lado, a cabeça do presidente Bolsonaro, tranquilizá-los de que não havia nenhuma tentativa de ruptura de nada, que ele só queria paz para governar. Algo que ele não teve nos seus 4 anos. Eu nunca havia assinado um pedido de impeachment de ministro Supremo. Eu fui contra, sim, é importante trazer isso a público também, a CPI da Lava Toga, porque qual presidente da República
que quer uma CPI aberta durante seu mandato? Nenhum. E uma CPI que não tinha um objeto bem definido, uma CPI que jamais seria instalada, e uma CPI que seria, sim, uma declaração de guerra do governo contra o Supremo Tribunal Federal, o que eu não concordo, nunca concordei com esse tipo de ataque a instituições, e coisa que o presidente Bolsonaro também nunca fez. Então, sou testemunha de que isso tudo foi tentado. E a foto que nós vemos hoje do que fez o ministro Barroso é horrorosa. Mas o filme de tudo que ele já vinha fazendo nos últimos anos é de terror. Ele veio para dentro do Congresso Nacional para trabalhar contra aquela PEC do voto eletrônico com comprovante impresso. Com qual objetivo? Chora, Flavinho, chora. Tudo que foi dito aqui já das intervenções públicas do ministro Barroso contra o Bolsonaro. Chora. E as matérias aqui, para não dizer que eu estou fazendo fake news, a participação daquele evento nos Estados Unidos sobre como se livrar de um presidente, aquela outra na Brasil Conference, em que uma deputada atacando o Bolsonaro passa a palavra para Barroso e ele se coloca como sendo do lado dos poderosos do bem, contra, na cabeça dele, o lado do mal, que seria o presidente Bolsonaro. E com que legitimidade o Barroso assume agora a presidência do Supremo? Mentiroso. Com que moral Barroso vai assumir a presidência do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, para punir magistrados que, porventura, tenham feito manifestações político-partidárias, como a que ele fez? Eu faço questão de ler aqui a resolução do CNJ de 2019, para exatamente traçar ali um perímetro que pode ou não pode fazer o magistrado. Eu vou colocar só o final do discurso dele, gente. A resolução 305 brasileiros, a responsabilidade do 8 de janeiro é de ministros que tiveram atitudes como essas, de não buscar uma transparência em todo esse processo que eu citei aqui. É legítimo pensar assim? É legítimo. Qual o crime que tem nisso? Fake news. Enquanto a PGR faz isso com o presidente Bolsonaro, a gente não chora. O mesmo tratamento dado, por exemplo, agora ao ministro Barroso, quando abertamente da sua boca saem essas palavras, né, de, mais uma vez, só trazendo à luz a tudo aquilo que nós já observamos nos últimos anos. Então, mais uma vez, quero lamentar, temos que chegar a esse ponto, mas é necessário, e eu espero, sinceramente, que o presidente do Congresso Nacional, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não sente em cima desse pedido de impeachment que tem. Vai sentar, tá, querido Flavinho? É isso que vai acontecer.